prazer estar aqui com você em mais um Anete Responde. E a pergunta hoje é: lixo mental. Quais comportamentos ou ferramentas para evitá-los? Bom, antes da pergunta, vamos definir lixo mental, porque muitas pessoas pensam em coisas diferentes. Então, eu vejo algumas pessoas, se você pensa diferente de mim, o que você pensa é lixo. Algumas pessoas, determinadas religiões, dizem pensar nisso é lixo. Vou falar em termos biológicos, tá? O que seria lixo mental? Nós, como organismo biológico, somos programados para a sobrevivência. Então, uma série de mecanismos que nós desenvolvemos estão relacionados à nossa adaptação a determinadas situações, a sobreviver, superar limites ambientais. Lembra da seleção natural? O organismo mais forte, o organismo mais adaptado àquela mudança no ambiente é aquele que vai sobreviver. Então, nós fomos moldados nessa circunstância. Num determinado momento, a nossa atividade mental, ela tem um nível de utilidade, de especialização. Então, por exemplo, a estrutura do cérebro. Nós temos áreas muito desenvolvidas que conseguem processar informação num ritmo absurdo, espetacular. Porém, toda atividade, todo trabalho tem consequências. Então, vamos pensar. Vamos pensar em termos de um telefone, tá? Nós estamos produzindo telefones cada vez mais rápidos, com mais memória, com mais poder, com mais capacidade. Mas nós temos um problema. Um problema principal foi a energia, né? Você quer um telefone que seja portátil, você não quer um fio. E para isso você tem que ter uma bateria que tenha autonomia. Mas quanto mais coisas você quer que o telefone faça, mais rapidamente gasta a bateria. Então, como a gente consegue uma bateria que dure muito? Mas isso é um problema. Então, ela não pode ser grande demais, que inviabilize a portabilidade, mas eu quero duração. E eu quero também isso e aquilo. Tem mais. Quanto mais coisa o telefone faz, mais atividade, mais energia ele gasta, tem um problema. O problema é a temperatura. Vocês já ouviram falar de telefones que explodiam quando estavam isso? Porque aquecia e explodia. Então, você tem que, para aumentar a atividade e manter a portabilidade, você tem que pensar em temperatura, pensar em energia e tudo isso. Você já pensou que o seu cérebro faz tudo o que um iPhone faz? É portátil, recarregável? Como é que lida com energia? E a gente mantém uma temperatura constante de 36 graus. Não é uma pergunta interessante? É tão interessante que o Vale do Silício, que trabalha com esse tipo de coisa, começou a contratar especialistas em atividades neuronais, neurologistas, neurocientistas, biólogos, para tentar entender como é que o cérebro faz o que faz. Então, o nosso cérebro é autorrecarregável, tem uma memória sem limites e não tem problema de temperatura. Mas vamos pensar que isso é um processo evolutivo. Então, a forma com que o cérebro trabalha permite todas essas coisas. Nossa memória não tem um limite bem definido, nossa capacidade de processamento também não, mas existe um mecanismo atrás disso. Então, por exemplo, nós temos uma quantidade enorme de informação. Por exemplo, a visão. São 400 bilhões de bytes de informação que estão entrando. Mas nós temos consciência de mais ou menos 2.000 bytes. Como é que funciona? Foco de atenção, paralelo. Então, por exemplo, você aprendeu a dirigir. Muito do que você faz, você não tem consciência. Se você tivesse que parar e falar tudo o que você faz durante a direção, você ia se atrapalhar. A sua eficiência aumentou de tal maneira que você faz isso quase que automaticamente, sem pensar. Bom, mas não é bem assim totalmente sem gerenciar. Você ainda sabe o que está acontecendo. Por exemplo, existem atividades que são essenciais. A sua sobrevivência, o equilíbrio, por exemplo. Então, se você está dirigindo, é muito importante que todas as suas ações sejam feitas de um determinado ritmo e de uma determinada forma. E você sabe disso. Tanto que qualquer alteração dentro daquilo
você desperta automaticamente. São decisões importantes. Mas existem coisas que o cérebro se prepara para fazer, mas que não vêm de uma ação presente, por exemplo. Não estão relacionadas ao que você está fazendo na hora, mas ao que pode vir a acontecer. Por isso, isso tem o nome pré-ocupação. Isso aí é um sotaque? Não, eu estou fazendo de propósito. O que é ocupação? Eu estou ocupado fazendo isso. Ou seja, eu estou realizando uma tarefa no presente, então eu estou utilizando recursos agora. Então o cérebro, que sabe a minha intenção, eu estou fazendo isso, ele aloca os recursos necessários para a realização desta tarefa, dessa ocupação. Eu estou lendo esse texto. Eu estou respondendo esta pergunta. Eu estou pensando nessa tarefa. Eu estou lembrando um texto que eu li, lendo isso que estou fazendo para responder a pergunta que você fez. Tudo isso é uma ocupação que eu estou tendo agora. Ou seja, se eu estou ocupada com isso agora, e isso é a primeira vez, eu tenho toda a atenção, do cérebro nesta tarefa que estou realizando. Bom, eu fiz isso muitas vezes. Então, na verdade, estou dando uma aula e eu já dei essa aula 30 vezes. O que acontece? Como eu repeti isso muitas vezes, eu automatizei o processo. Eu posso, inclusive, responder perguntas que já sei quais serão sobre determinado tema automaticamente enquanto estou pensando em outra coisa. O que acontece? Os recursos alocados para essa ocupação ficaram bem menores. Por quê? Porque eu automatizei muitas partes dessa tarefa. Mas ainda tem alguma coisa? Sim, eventualmente pode surgir uma pergunta totalmente nova dentro disso. E eu vou ter que parar, prestar atenção e procurar a resposta. Mas, se as perguntas forem recorrentes, perguntas que sempre aparecem ao longo de muitos períodos no mesmo tema, eu respondo quase sem pensar muito a respeito. Alocação de recursos. Porém, existem algumas situações em que eu aloco recursos não para algo que estou fazendo agora, mas alguma coisa que pode vir a acontecer. Por isso, o nome disso é pré-ocupação. O que é uma pré-ocupação? É quando você pensa, quando você sente, se emociona, tem uma série de respostas a algo que não aconteceu ainda. E pior, pode vir a acontecer ou não. Mas o cérebro não vê diferença. Se está na sua mente essa situação, ele aloca recursos como se isso fosse algo que está acontecendo agora. Você não está pensando agora? Você não está sentindo agora? Você não está vivenciando isso neste momento? Então, o cérebro pega e coloca à sua disposição todos os recursos necessários para você vivenciar esse momento que não aconteceu ainda. Por isso, biologicamente, você está se pré-ocupando. Como assim? Você está pegando todos os recursos que seriam usados numa ocupação presente, está preparando tudo aqui para esperar algo que ainda não aconteceu. E em algumas situações, pior ainda, pode não acontecer. Por exemplo, você vai ter um encontro amanhã, uma entrevista de emprego. Você pode ou não ser contratado. E aí, nesse momento, e se eu não for contratada? O que eu vou sentir? Como é que eu vou estar? Como é que eu vou fazer isso? E se acontecer? E se isso? E você começa a criar todos esses cenários possíveis. E você, quando eu digo alocar recursos, vamos lá. Sentimentos geram uma carga química, tudo isso. E você está criando todos esses sentimentos numa imagem que ainda não aconteceu. Você está preocupada com o que vai acontecer. O problema não é a preocupação. O problema são os recursos que você alocou. E dependendo da quantidade de recursos que você está alocando, você vai ter um desgaste emocional, um desgaste mental e um desgaste físico. E aí, você já vai chegar no momento em que você está realmente se ocupando, a entrevista que você vai viver, dentro já de um desgaste enorme. E não acontece nenhum dos cenários que você pensou.
E aí? Foi um grande, grande, grande desperdício de recursos. E agora? Como é que você vai fazer? Nada, você só desperdiçou recursos. O grande problema é o seguinte: esqueça essa analogia, vamos em termos práticos. Você tem um churrasco para 3 pessoas. Então, você vai ter que comprar carne, vai comprar o carvão e tudo para fazer o seu churrasco. E aí você faz. Esse churrasco produz resíduos? Sim. Então, depois de todos comerem, depois de queimar, depois de fazer a carne e tudo, você tem os restos do carvão, você tem os restos da alimentação, com todo o lixo. Aí você junta. Agora, o churrasco era para 3 pessoas, 3 pessoas compareceram, o resíduo se você comprou a quantidade de carne apropriada, você tem um resíduo comum. Mas digamos que é um churrasco para 100 pessoas. Então, você vai comprar carne para 100 pessoas, carvão para 100 pessoas, vai preparar lá o forno, etc., onde você vai fazer aquilo, e na hora H, as 100 pessoas não comparecem, comparecem apenas 5 pessoas. O lixo vai ser igual? Não. Além do resíduo natural dessas 5 pessoas, tem tudo aquilo que você preparou para ser consumido, que você esquentou, que fez e que vai para o lixo. É mais ou menos o que acontece numa pré-ocupação. Então, eu estou dirigindo, estou fazendo algo importante para preservar minha vida. Existe atenção envolvida? Sim. Existe algum perigo nisso? Sim, existe perigo real. Uma fechada, um maluco, alguma coisa. Então, sua atenção concentrada, você tem que ter uma série de coisas. O cuidado que você vai observar. Por quê? É algo que realmente é possível? Sim. Você tem que estar preparado? Tem. Então, isso produz resíduos. Sim, produz. Mas você está preocupado com as crianças da Bósnia ou da Croácia, da guerra, etc. E aí você sofre, pensa nessas crianças, etc. E chora, sofre, tudo. Aí amanhã, nossa, você viu o que aconteceu com as crianças ali da Nova Zelândia, no terremoto que aconteceu? E você tem uma carga emocional, você carregou um monte de coisas, tudo isso, e o que você fez? Nada. Essa preocupação, esse sofrimento, não se transformou em atividade real. Você está realmente preocupado com as crianças da Croácia? Então, angarie recursos, mande alimentos, ou adote uma criança abandonada, faça alguma coisa, se ocupe. Não se preocupe. Estou muito preocupada com o meu casamento. Lixo mental. Você vai preparar, alocar recursos e não vai realizar nada. É um desperdício. Uma quantidade de lixo que você produz. Agora você ocupa a sua mente de um monte de coisa. Ocupa não, preocupa. Porque nenhum desses pensamentos, sentimentos, sensações se transforma em trabalho real. Você alocou recursos, você se preparou para algo que não aconteceu. Você levantou uma série de coisas e não se transformou em atividade. Então, em vez de se preocupar com a sua saúde, por que você não se ocupa dela? Por que você não corre atrás de recursos? Praticar exercícios, fazer um exame médico, fazer alguma coisa real. Está preocupado com o casamento, por que você não se ocupa dele? Procura uma terapia, faça uma conversa real, produza alguma coisa, pega esses recursos que você alocou e transforma em algo real. Então, o nosso cérebro está perfeitamente preparado para atividades, para realizações, para construir coisas. Quando você realiza, constrói, aprende, estuda, produz, realiza, você tem resíduos, mas são poucos, porque todos os recursos alocados foram utilizados numa realização. Mas quando você aloca recursos em grande quantidade, e eles não se transformam em realizações, eles são não só desperdiçados, como geram uma quantidade enorme de lixo biológico. Lixo biológico que veio lixo mental. Porque lixo mental é uma coisa abstrata, que não existe no mundo real, mas
Lixo biológico? Sim, ele existe. Lixo biológico, sim, se acumula. Lixo biológico em grande quantidade, sem uma vazão correta, se acumula e produz doenças, como qualquer lixo acumulado. Então, o problema do lixo mental não é a sua existência, são as suas consequências. Então, lixo mental, quando se acumula, produz consequências bastante desagradáveis. Por isso, a sugestão é, em vez de se preocupar, ocupe-se. Estou preocupado com a guerra. Então se ocupe dela. Como assim? Ajude refugiados, ou faça uma campanha real, ou faça alguma coisa, realize algo. Quando você realiza algo, sabe o que acontece? Você sabe que fez alguma coisa. Mesmo que você ache que isso não vai fazer diferença, faz para uma pessoa. Para quem? Para você. Porque você sabe que você fez o que estava a seu alcance. Isso melhora a nossa autoimagem, faz com que nós nos sentimos como pessoas melhores, porque você fez alguma coisa. E você sabe que dentro das suas possibilidades, você fez o possível. E mesmo que no grande esquema das coisas seja algo insignificante, você fez alguma coisa. E você sabe. E se você acredita em Deus, Ele também. E se os dois sabem, você não produziu lixo. Você produziu resíduos naturais de algo que você fez. Então, tem resíduos, mas tem realizações. Realizações mentais, realizações físicas, realizações espirituais. Qualquer uma delas é útil para o seu crescimento, como pessoa, como espírito, como o que quer que você ache que seja importante. Espero ter ajudado você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.